A palavra nacionalismo foi contaminada por vários venenos. O Hitler chamava o partido nazista dele de Partido Nacional Socialista. Na Guerra Civil Espanhola, o Franco, que depois foi um ditador cruel, sanguinário, dizia que encabeçava um movimento nacionalista. Agora, aqui no Brasil, quando se fala em nacionalismo, eu espero estar com isso repetindo as expressões do maior nacionalista que eu conheci, Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Não é uma postura agressiva em relação a outros países, é uma postura de defesa do interesse brasileiro. E não é um privilégio do Brasil. Todos, se a gente for olhar, os países que mais se queixam das políticas nacionalistas eventualmente adotadas no Brasil são países que praticam um nacionalismo em defesa dos interesses de seu povo. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Dr. Barbosa Lima Sobrinho, quando escrevia sobre nacionalismo, o autor que ele mais citava era Alexander Hamilton, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Foi secretário do Tesouro do presidente George Washington, naquela época em que, digamos, o best-seller da doutrina econômica era A Riqueza das Nações, do Adam Smith. O Alexander Hamilton escreveu um documento chamado Relatório das Manufaturas, em que ele dizia que o governo dos Estados Unidos tinha o dever de proteger a nascente indústria americana, que não tinha outro meio de concorrer com a indústria, sobretudo da Inglaterra e de outros países europeus. Bom, pode ser só coincidência, mas neste momento, 2016, mais de 200 anos depois da independência dos Estados Unidos, está fazendo muito sucesso na Broadway, no Teatro da Broadway, uma peça, um musical daqueles musicais luxuosos, deslumbrantes que eles fazem lá, um musical chamado Hamilton. Tem fila para comprar ingresso, para ver a história do Hamilton. Os cambistas estão vendendo ingresso pelo dobro, pelo triplo do preço nas imediações do teatro. E tem brasileiro, né, que chega em Nova York, vai passar pouco tempo, não consegue ingresso para ver a peça, volta de Nova York e traz para exibir para os amigos o livro que tem o libreto da história do Alexander Hamilton. Quer dizer, lá eles cultuam dessa maneira um homem que defendeu a política nacionalista, uma política industrial que permitiu ao seu país se tornar, no século XX, a maior potência mundial de todos os tempos, Agora, eu vi comentários na TV brasileira sobre esse musical, Hamilton. A única coisa que não foi dito nessas entrevistas, nesses debates, foi que o Hamilton escreveu o Relatório das Manufaturas, no qual preconizava uma política nacionalista que no Brasil é tão, ora demonizada, ora ridicularizada, mas que produziu fenômenos, instituições como a Petrobras, que nos levou ao pré-sal, que estão querendo agora transferir para estrangeiros que se dizem muito mais competentes de nós. Não sei se são tão competentes assim, porque a única empresa petrolífera no mundo que chegou na profundidade do pré-sal foi a Petrobras, com engenheiros, geólogos, pesquisadores e operários brasileiros.
Por que os outros não descobriram? Não é só aqui no nosso litoral que tem pré-sal, tem várias outras na emenda de placas tectônicas ao redor do planeta, tem outros pré-sais. Ninguém descobriu, só a Petrobras. A Petrobras é fiel àquelas verdades que foram ditas no século XVIII pelo Alexander Hamilton. Agora, deve ser muito apetitoso para interesse estrangeiro vir aqui pegar uma fatia daquilo que a Petrobras sozinha conseguiu descobrir. Acho que basta isso para dar uma demonstração do que é o nacionalismo brasileiro. Do ponto de vista jurídico, estrito sensu, está sendo um processo que procede de acordo com as normas constitucionais. Agora, é ridículo imaginar que um governo seja destituído por causa das tais pedaladas fiscais, dos tais decretos suplementares, essa coisa toda. Na verdade, o que está acontecendo me parece que é outra coisa. O governo da presidente Dilma, infelizmente, cedeu à tentação desse dogma do ajuste fiscal. Mergulhou o país numa recessão brutal, né? Então, quando o governo não tem maioria parlamentar, vai perdendo apoio popular por causa da crise econômica, se não houver uma razão justificável para derrubá-lo, é fácil inventar uma outra razão. Se não tivesse havido pedalada fiscal, se não tivesse havido os tais créditos suplementares, inventariam outra coisa. Sempre tem como inventar. Faltou ao governo ter se lembrado de antecedentes históricos mais remotos e de um antecedente histórico muito próximo. Tentaram derrubar pelo impeachment nos Estados Unidos o presidente Bill Clinton, por causa daquele escândalo com a Mônica Lewinsky. Tentaram, chegaram perto, mas na votação decisiva ele ganhou. Por que ele ganhou? Porque a economia americana estava bem, né? Se a economia americana não estivesse bem, estivesse numa recessão semelhante à recessão brasileira dos dias de hoje, nem precisava o Clinton andar passando os limites com a Mônica Lewinsky, né? Sobretudo por isso ter acontecido no Salão Oval da Casa Branca, que é a sede sagrada do governo dos Estados Unidos, né? Ele podia ter ido dar uma namoradinha com ela num hotel qualquer em Washington, ou ter ido para uma outra cidade, né? E dependendo da situação econômica do país e do povo americano, ele seria ou não seria derrubado. Então, eu tenho certeza que se o Brasil não tivesse mergulhado nessa recessão brutal, né, mesmo que houvesse outras razões para o impeachment, ele não teria acontecido, né? E, por exemplo, saindo do Clinton, passando para o momento atual na política americana, por que é que esse Donald Trump, né, essa figura circense, né, que não tem juízo, não tem sensibilidade, né, de uma grossura incomparável, né? Você quer construir um muro na fronteira com o México, quer impedir a entrada de pessoas de origem islâmica nos Estados Unidos. Por que esse Trump está fazendo esse sucesso? Ele vem de uma carreira milionária, de empresário, que começou graças à herança do pai, né? Mas ele se fez, mesmo do ponto de vista popular,
foi na televisão apresentando programas tipo Big Brother, essa baixaria, né, que está em moda, infelizmente. Isso é que fez o Trump. Agora, quem é que vai votar nele? O noticiário tem registrado que muitos milionários e até bilionários americanos não vão votar nele, porque não confiam nele. Ele é um perigo para todo mundo, até para as grandes fortunas, porque de repente ele faz uma bobagem qualquer e mergulha os Estados Unidos numa crise econômica sem precedentes. Quem é que vai votar nele? Quem vai votar nele em grande parte, o operariado americano, que perdeu muito com a crise de 2008, e embora o conjunto da economia americana tenha se recuperado, o rendimento dessas famílias pobres não se recuperou. Então, esse pessoal é que vai votar no Trump. Felizmente, surgiu o fenômeno Bernie Sanders, né, em que a juventude americana, 80% dos eleitores jovens, dos 18 aos 30 e poucos anos, quer votar no Bernie Sanders. Por quê? Porque o Bernie Sanders está vendo a perversidade desse sistema neoliberal que se apoderou da economia dos Estados Unidos, assim como se apoderou da maioria das economias do mundo, né? Então, a gente tem dois exemplos lá. Os trabalhadores que perderam com a crise de 88 e não se recuperaram, estão revoltados, votam no Trump. E os jovens que veem a crueldade do sistema econômico atual, dominado pelo setor financeiro não produtivo, em prejuízo do setor produtivo da economia, esses jovens também estão protestando. Acho que é um fenômeno que o Brasil deve observar com atenção, porque nós ainda somos uma economia muito reflexa, temos uma vida política muito reflexa. Então, isso vai nos mostrar que a receita neoliberal, que aqui é quase um dogma, né? Criticar o neoliberalismo é quase tão criminoso quanto criticar a Lava Jato, né? Mas vamos ver que no resto do mundo estão acontecendo outras coisas. Por exemplo, ali ao lado dos Estados Unidos, no Canadá, foi eleito um primeiro-ministro filho de um antigo primeiro-ministro dos anos 60, né? O pai dele era o Pierre Elliott Trudeau, ele é o Justin Trudeau, jovem, né? Jovem de meia idade. Duas coisas que ele anunciou ao ser investido do cargo: metade do ministério dele seria ocupado por mulheres. Aí foram perguntar, mas por que tanta mulher? Existe machismo ainda para perguntar por que tanta mulher. Ele disse, olha, por uma simples razão, nós estamos em pleno século XXI. Né? Aí outra coisa que ele disse, vou fazer déficit orçamentário durante 10 anos para recuperar, para promover investimentos públicos, recuperar a economia e criar empregos. Ou seja, nos Estados Unidos temos o Bernie Sanders, no Canadá temos o Justin Trudeau, assim como temos outras lideranças emergentes em outras partes do mundo, e eu espero que lideranças desse tipo comecem a surgir no Brasil, porque a verdade é que mesmo no governo afastado da presidente Dilma, nós ficamos muito tempo entregues a políticas neoliberais que o próprio partido da presidente, o PT, não aceitava. Sim, o presidente Getúlio, desde a juventude, sabia de uma coisa que muito pouca gente sabia naquele tempo. Em 1906, ele era estudante de Direito, tinha só 24 anos, e num discurso em Porto Alegre, em nome dos colegas estudantes,
de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitava o Brasil, ou visitava o Rio Grande, Getúlio, protestou contra o que ele chamou a coação da história. Uma coação da história que obrigava países como o Brasil a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. O Brasil exportava minério de ferro bruto, que custava cada vez menos, e importava todos os produtos siderúrgicos. Importava locomotiva, automóvel, trem, trilho, até enxada. Até enxada o Brasil importava. Então Getúlio, com 24 anos, era só um estudante, ele propunha que o Brasil passasse a industrializar o seu minério de ferro, né? E quem abriu o caminho, quem começou a transformar o Brasil num país industrial foi Getúlio, desde a Revolução de 30. Ele criou a siderurgia com a usina de Volta Redonda, ele racionalizou a exploração do minério de ferro com a Companhia Vale do Rio Doce, ele partiu para a geração de energia elétrica com a usina de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco. E no segundo governo, ele criou a Petrobras e ainda iniciou a criação da Eletrobras, que ficou uns tempos engavetada no Congresso. Mas tudo isso foi deflagrado por ele. Se o Brasil hoje é mais ou menos a 8ª economia mundial, isso se deve ao que o Getúlio fez. Se não tivesse feito, ia ser a 80ª, não a 8ª. Né? Se continuasse vivendo apenas da exportação de café e outros produtos primários. Né? Então, com o passar dos anos, esse vírus neoliberal foi se espalhando pelo mundo, chegou aqui. Hoje o Brasil é um país que se desindustrializa, é um país que anos atrás tinha como item principal da sua pauta de exportações os aviões da Embraer, que competiam, davam de 10 em aviões estrangeiros. O Brasil hoje, o que é que exporta? Soja e outros produtos primários. Claro que um ou outro avião a Embraer ainda consegue vender, mas não é mais o item principal da pauta de exportações. E estamos nos desindustrializando, né? Uma das razões, aliás, de termos caído nessa recessão brutal que não apenas parou o país, deixou 11 milhões de brasileiros desempregados, como também está permitindo que o nosso atraso avance. Em geral, o que deve avançar é o progresso. No Brasil atual, o que avança é o atraso, porque as fábricas, em vez de se modernizarem, fecham, né? E uma vez que você fecha uma fábrica, para reabrir, já há tecnologias novas, já há máquinas novas, já há processos novos, nós estamos perdendo essa corrida contra o tempo. A desigualdade entre o Brasil e os países mais adiantados do mundo vai se alargando, né? Aliás, o aumento da desigualdade é o fenômeno mais característico desse predomínio neoliberal sobre as economias do mundo inteiro. Acho que foi no fim do ano passado, às vésperas da Assembleia Geral do Fundo Monetário Internacional, a Oxfam, que é uma ONG inglesa que se dedica ao estudo do problema da fome no mundo e problemas correlatos, a Oxfam divulgou um relatório que ela esperava que fosse lido, discutido na Assembleia do Fundo Monetário. O fundo não deu a menor bola, não tomou conhecimento, mas a mídia veiculou. Então, esse estudo mostra o seguinte: a desigualdade está crescendo tanto no mundo de hoje, nesse mundo neoliberal, né, que menos de 70 indivíduos, menos de 70 são donos
de metade da riqueza produzida num planeta de 7 bilhões de habitantes. É só comparar. 70 de um lado são os donos, 7 bilhões são os produtores. Isso não tem como o mundo continuar vivendo assim. Alguma coisa vai acontecer. Esperemos que aconteça logo e que aconteça sem trauma, que aconteça em paz. Mas a televisão está nos mostrando todo dia aquelas multidões de refugiados tentando atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações que são um pouco mais do que balsas, né? Fome no norte da África, aquelas crianças que aparecem, a gente vê todo dia nos anúncios de televisão, em que os Médicos Sem Fronteira pedem que a gente ajude por R$1 por dia. 70 sujeitos são donos de metade da riqueza produzida por 7 bilhões de criaturas. Eles não têm R$1 por dia para ajudar o Médicos Sem Fronteira? Não? Estão cavando a sepultura desse modelo econômico que eles supõem que seja eterno, mas não pode ser, nada é. E Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Justin Trudeau no Canadá, o Tsipras na Grécia, apesar de agora amordaçado pelo Fundo Monetário, e outros líderes políticos que estão surgindo por toda parte. Na Espanha tem um partido novo, o Podemos, que desmontou a velha estrutura partidária, né? O Brasil vai ter eleições presidenciais em 2018. Temos 35 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral, mas o nosso sistema partidário está bichado, está caindo aos pedaços, não tem como sustentar, e acredito que vai surgir nas eleições de 2018, vai surgir alguma coisa nova, vai surgir alguém pensando novo e dizendo, olha, dizendo como eu ouvi Juscelino Kubitschek dizer no início da campanha de 1955. O país estava submetido ao governo do presidente Café Filho, um governo reacionaríssimo, um governo dominado já pelas ideias que precederam o catecismo neoliberal. Então era uma tristeza geral, ninguém tinha ânimo para nada, descrença nas possibilidades do Brasil. Apareceu aquele governador de Minas, sorridente, animado, dinâmico. Eu me lembro da palestra dele que eu ouvi, ele começou a dizer o que o Brasil podia ser. Todo mundo ficou entusiasmado. E ele foi, passo a passo, ganhou a eleição. Tentaram impedir que ele fosse candidato, tentaram impedir que ele fosse eleito, tentaram impedir que ele fosse empossado, mas ele conseguiu vencer tudo isso, foi empossado e com aquela palavra de ordem de 5 anos em 5, 50 anos em 5, ele levou o Brasil para frente. Então, nós já temos um exemplo no qual nos virar. De modo que eu acho que nessa eleição de 2018 vai chegar alguém e dizer, olha, esse negócio aí de ajuste fiscal, coisa e tal, não. Recessão não. Vamos consertar a economia, as contas públicas, ao mesmo tempo que promovemos o desenvolvimento, que retomamos os níveis decentes de emprego, né? O candidato que surgir com essa proposta, sobretudo, seria imitar o Bernie Sanders. Eu espero que surja um candidato que imite o Bernie Sanders. O Bernie Sanders declarou logo de saída que não aceitaria a contribuição das grandes empresas, nem de banco. E declarou também que o maior inimigo dele era Wall Street e pediu colaborações individuais limitadas a $30 por pessoa. Milhões de pessoas, muito jovens, né, foram contribuir com $30, 30 daqui, 30 dali. Ele conseguiu criar um fundo de campanha comparável
ao da Hillary Clinton. Só não era comparável ao do Trump, porque o Trump é bilionário e está botando toda a sua fortuna em jogo nessa campanha. Então, o simples fato do Bernie Sanders dizer que recusava financiamento pelos bancos e pelas grandes empresas e que pedia financiamento do povão, né, mobilizou os eleitores de uma maneira que normalmente as eleições não mobilizavam. Se alguém aqui pedia ao eleitorado R$30 de cada um ou menos, né, ele vai mobilizar todo o nosso eleitorado jovem, vai mobilizar também o eleitorado maduro, que já deve ter perdido a paciência com essa cantilena neoliberal, e vamos ter alguma coisa de novo nessas eleições.